Boa tarde a todos. É um prazer, uma honra, né, estarmos aqui nesse painel. Então, começar agradecendo aqui ao Grupo Tribuna, né, a família Santini, Demétrios, a Arminda, pela oportunidade. Agradecer também aqui a Secob, Seconce, Secov, Matheus, o Lucas, né, o Pesquisa. Agradecer também aqui a Marise, presidente do Conselho da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, o Márcio, Gustavo, Gaspar, João, vários conselheiros aqui da EASA aqui também prestigiando. Na associação faremos 89 anos desde a nossa fundação agora em outubro, e uma das nossas vocações é justamente trazer aqui para debater, para conversar temas importantes, né, e que impactam aqui o dia a dia, a vida das pessoas. Então hoje, né, a gente está muito feliz, né, com essa oportunidade de conversarmos aqui sobre a questão aqui da energia limpa, mais especificamente na questão da energia fotovoltaica. Agora eu vou aproveitar e passar aqui para o Cláudio Bastos, né, o nosso diretor de meio ambiente da EAS, para falar, né, umas considerações dele aqui. Perfeito, André. Como você observou, né, essa pauta de energia limpa, né, de transição energética de uma maneira geral, uma pauta muito cara para a associação. Não à toa a gente tem um projeto de retrofit sustentável na nossa sede, que é um prédio histórico aqui em Santos, com vários conceitos. Um deles é a questão da energia fotovoltaica, mas também água de reuso, né, muros e fachadas verdes, dentre outros. Então, fazendo um recorte específico para a questão da energia fotovoltaica, duas perguntas básicas que a gente buscou responder lá nas nossas reuniões de diretoria, e que hoje o tema está sendo debatido pelo Conselho Deliberativo da Associação, é o seguinte: primeiro, quanto custa, né, o sistema? É a primeira pergunta. E a segunda é, em quanto tempo você vai conseguir recuperar o investimento? E aí, quando você começa a aprofundar essa discussão de viabilidade econômica, que é fundamental, né, sustentabilidade, né, Andréia, é um tripé. É ambiental, social e econômico. E sem o vértice do econômico, você não consegue ter sustentabilidade. Então, quando você considera um recorte regional aqui, sabendo que Santos é uma cidade costeira, que tem influência de salinidade, né, de maresia, que tem o maior porto da América Latina aqui, que tem operação de grãos, que também gera material particulado, que é uma cidade muito verticalizada, ou seja, tem a influência da questão do sombreamento, né, de edificações ali adjacentes. Então, todas essas variáveis também impactam na viabilidade econômica do empreendimento. Então, acho que o objetivo do painel é esse. A gente trouxe aqui diversos agentes, duas empresas que têm experiência prática da implementação de sistemas de energia fotovoltaicas. Trouxemos um professor e pesquisador, porque a academia não pode estar fora dessa discussão, né? Quando a gente for investigar a influência desses fatores que eu falei, costeiros, litorâneos, na viabilidade econômica, a gente vai ter que demandar ciência, né? Investigação científica, pesquisa aplicada, e também a experiência do Massaioli, que é um especialista em gestão condominial, porque os condomínios também são grandes demandantes desse sistema. Então, basicamente, o objetivo nosso aqui é fazer uma grande discussão rápida sobre o tema, porque o tempo é curto também, né? E aí eu já passo de volta o bastão para você, André, começar essa discussão. Legal. Vou começar aqui com o Fernando, né? Fernando, vamos começar aqui pelo básico. Para quem ainda não domina o assunto, como funciona o sistema fotovoltaico? O que acontece desde a captação, né, da radiação solar, passando pelas placas, né, até a energia chegar na ponta, né, nas edificações. E a partir desse funcionamento básico, quais as condições que mais influenciam o desempenho do sistema, os principais fatores que uma construtora, empresa, associação ou condomínio precisa conhecer antes de tomar a decisão pela implementação de um sistema fotovoltaico? Boa tarde a todos, boa tarde André, boa tarde colegas, boa tarde Cláudio. Bom, é uma satisfação, obrigado pelo convite, poder participar dessa conversa e trocar algumas ideias sobre um tema tão importante nos dias atuais, né? A transição energética é uma demanda, né? A gente não pode pensar em não fazer, ela é um caminho obrigatório em função das condições climáticas que a gente tem, né? E quando a gente trata de energia solar fotovoltaica, né, surgem sempre muitas dúvidas, como você
vocês estavam comentando. Por exemplo, uma das perguntas é se Santos tem potencial para produzir energia solar, né? E eu respondo para vocês, tem um potencial muito bom, né? Como é que funciona o sistema? O sistema, ele converte energia da luz solar em energia elétrica, né? Então temos materiais, células semicondutoras que, quando expostas à luz, produzem eletricidade diretamente, só que produzem corrente contínua. Então não dá para simplesmente pegar porque nossos equipamentos todos funcionam em corrente alternada, então a gente tem que usar outros equipamentos eletrônicos para converter essa energia contínua, essa corrente contínua em corrente alternada, para então fazer uso, né, alimentar nossos equipamentos ou até para colocar na rede, né, nos projetos on-grid. Então, o funcionamento é bastante simples, né? A gente tem os módulos fotovoltaicos, os painéis, né, como muita gente chama, e esses painéis convertem, produzem a corrente elétrica passa por um inversor, o inversor converte a corrente contínua em corrente alternada e ajusta a frequência, né? Porque a nossa corrente alternada ali tem uma frequência de 60 Hz, e a gente não pode jogar na rede outra frequência que não a de 60 Hz, porque isso impactaria a qualidade da energia que está sendo distribuída, tá? Ou não atenderia os requisitos para alimentar nossos equipamentos também. Então, esse inversor tem um papel fundamental e depois esse inversor é conectado ao sistema que vai fazer a conexão com a rede, né? Então, depende da instalação. Se é uma instalação comercial, né, que tem uma dimensão mais grande, um consumo de energia maior, tem uma característica essa conexão, né? Se é uma residência, a conexão é mais simples, né? Importante é que os requisitos da concessionária estejam atendidos, porque você tem que fazer uma solicitação para a concessionária para poder instalar e conectar esse sistema on-grid, né, na rede elétrica. E aí tem normas, tem as normas, a regulamentação nacional, que é o marco regulatório da energia renovável, que é a lei 14.200, se não me engano, 14.300, foi publicada em 22. Tem a normativa da ANEEL, né, a REN 2001, que tem que ser atendida, e tem as normativas técnicas ali de cada concessionária. Aqui em Santos, por exemplo, a CPFL tem uma série de determinações para poder atender, permitir, na verdade, né, que o sistema construído seja conectado na rede. Então, basicamente, é bastante simples. O que influencia? Influencia a quantidade de luz solar que o equipamento recebe. Esse é o principal fator, né? Mas tem outros fatores, né? O que influencia a quantidade que recebe? A atmosfera. Se a gente tem uma atmosfera muito poluída, com muitos aerossóis, isso atenua a quantidade de radiação que chega na superfície. Se a gente tem sombreamento do entorno, né, isso também impacta ali na quantidade de energia. Temperatura, né, o módulo fotovoltaico, o painel fotovoltaico, ele perde eficiência para temperaturas mais altas, né? Sempre tem uma evolução tecnológica, mas ainda é um impacto importante. Então, se eu tenho temperaturas altas, mas se eu tenho ventilação natural, como uma região costeira como a nossa, isso a gente perde menos energia do que no interior de São Paulo, por exemplo, né? Porque lá tem mais radiação, mas também tem temperaturas mais elevadas, né? E não tem a brisa ali soprando continuamente, diminuindo aquela temperatura de operação do sistema. Então, são vários fatores que vão se conjugando, né? E que aí vão impactar. E tudo depende, num projeto, depende das especificidades do projeto, né? Do local, da vizinhança, do entorno, de que tipo de atividade se desenvolve no entorno, né? Porque se eu tenho atividades que produzem muito particulado, né, vai exigir que eu faça manutenções mais frequentes no meu sistema, porque esse material vai depositar no módulo, né, sobre o módulo, e eu preciso, para garantir aquela eficiência daquele sistema com valor prescrito, né, com valor certificado pelo Inmetro,
para que ele tenha aquele desempenho, ele precisa ter condições adequadas de funcionamento, que no caso é uma limpeza, né? Basicamente fazer uma limpeza periódica, garantir que não tem trincas no módulo. O que é o módulo? O módulo é um sistema que é selado para evitar a entrada de umidade, né? Não pode entrar umidade, não pode entrar maresia. Então, se tem trincas nesse módulo, vai entrar umidade, vai entrar maresia, e isso vai oxidar, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter, né? Então, demanda, dependendo do tamanho do teu sistema, demanda cuidados que são mais intensos ou não, né? Em Santos, né, ou qualquer outro lugar, hoje a gente também tem aspectos climáticos de condições extremas de clima em alguns momentos, né? Ventos muito fortes. Então a gente também tem que garantir uma estrutura que atenda, que suporte a carga, não só do peso do sistema na edificação, mas também o esforço que ele tem que vencer numa situação de ou chuva muito intensa ou de ventos muito fortes, né? Então, a questão da maresia hoje é um problema? Né? Mas a engenharia já tem soluções para isso, né? A gente já tem equipamentos que isolam, que vedam, né? E não permite a entrada de umidade, né? A gente tem estruturas que são inoxidáveis e mesmo quando expostas a intempéries da maresia, quer dizer, a gente tem soluções para essas questões, né? E o potencial de Santos, para vocês terem uma ideia mais clara, quando a gente pensa em energia renovável, solar, eólica, a gente pensa na Alemanha, por exemplo, como referência, né? A gente pensa na Espanha como referência. O potencial do Brasil, de Santos mais especificamente, meio que empata com a média da Espanha, de Santos, tá? E da Alemanha, comparando com a Alemanha, o potencial em Santos é 50% maior do que a média do território alemão todo, né? Então, não é a questão, chove muito em Santos, tem muita nebulosidade. Não, gente, isso está quantificado com medida em superfície, está quantificado com modelos, né, numéricos. Isso não é um problema para viabilidade econômica, tá? Então, junto ao potencial de Santos. Claro, Santos, só para terminar, o potencial de Santos não é o mesmo que temos no Nordeste, não é, com certeza não é, né? Mas o custo da energia combinado, custo que a gente paga de tarifa energética, mais o potencial que tem em Santos, traz uma viabilidade, na maioria dos projetos, da ordem de 3,5 a 4,5 anos, tá? Então, o projeto se paga num tempo curto, pensando no ciclo de vida dele, que é em torno de 25 anos, né? Então, você vê que em 5 anos, vamos supor, 5 anos ele se paga, você tem 20 anos ali de lucratividade desse empreendimento. Muito bom, verdadeira aula, né, professor? E aí, saindo um pouco do conceito, né, e falando um pouco mais sobre a experiência prática, gostaria de ouvir o Bruno Dantas, né, que é diretor da Santa Casa. Bruno, Santa Casa é um hospital, né, tem um perfil bastante particular, imagino que tem equipamentos lá que você precisa de confiabilidade no fornecimento, não pode parar, né? E aí eu queria saber de você o que motivou a Santa Casa a fazer esse investimento, né, em um sistema fotovoltaico. Foi a questão da economicidade financeira, foi o aspecto da sustentabilidade, da energia limpa, foi a questão de estabilidade no fornecimento, foi uma conjuntura de todos esses fatores. E principalmente eu queria ouvir a tua experiência, não sei se há 2 anos, você já tem 3 anos, né? Se realmente a prática correspondeu ao que vocês esperavam lá atrás, a expectativa inicial. Santa Casa de Santos agradece ao convite, ao Grupo A Tribuna, à associação. É o hospital mais antigo em funcionamento, vai completar no mês que vem 483 anos de história. É o 4º prédio, então ele tem 80 anos. Na verdade, há 6 anos eu estou, 10 anos nessa gestão, à frente do Ariovaldo Feliciano, que é o atual provedor. A gente vem buscando
mecanismo sustentável. Então, a gente conseguiu essa parceria. O hospital é particular, é filantrópico, presta serviço para o SUS, a gente paga água, a gente paga luz, a gente é isento de alguns impostos tributários, mas a nossa conta de luz é 350 mil mês. Então, a gente conseguiu essa parceria com a CPFL Energia, através da Agência Nacional, que tem que fazer o aporte. O investimento foi de 4 milhões, através da CPFL Energia, mas o pior é o convencimento. Uma instituição antiga, que a gente tem uma gestão de peso, uma gestão que visa a saúde. Então, a gente ficou 2 anos, através de laudo, para convencer que isso é importante. Imagine a economia, a gente tem uma economia de 20%, 50 mil mês, a gente destina para o SUS, manutenção, equipamento de ar-condicionado, são 1.600 placas que a gente tem no telhado da instituição. A gente quer chegar nos 50%, a gente vai participar novamente dessa licitação, mas o hospital se propôs a investir, se também não conseguir, porque viu que isso é um caminho. Como a gente pode falar de saúde se a gente não cuida da saúde do meio ambiente? Então, a gente vende o serviço de saúde, presta o serviço de saúde, mas também a gente tem que cuidar da questão ambiental. Então, a gente consegue, aqui, através do celular, acompanhar como é que está a questão da energia. Então, foi difícil, eu falo, Cláudio e André e o pessoal aqui, de convencer, porque você tem que ter o laudo. A Santa Casa, particularmente, fez um laudo independente para dizer, ó, telhado aguenta. Apesar da ventania que levou, a gente teve 2 episódios com telhado, mas não tem nada a ver com a questão energética, a questão solar, foi questão mesmo estrutural, pontual. Mas eu falo que não foi só financeiro, mas quando você vende saúde, você gera saúde, porque muitas das vezes as vidas nascem ali, a gente tem que pensar no meio ambiente. Então, o princípio é financeiro, porque você sobra receita. O SUS, vocês sabem que a tabela é ruim, então esse dinheiro na energia limpa, a gente investe, volto a falar, no SUS. Então, na qualidade do SUS, em todo investimento, retorno para a saúde pública. Então, quando a gente fala em energia, a gente tem que falar o que os governos estão fazendo, municipal, estadual e federal. Muitas das vezes as pessoas querem, mas é um investimento muito alto, 4 milhões. Da onde a gente ia tirar esse aporte financeiro se a tabela não fecha? Então, algumas prioridades são feitas. A gente vai agora, eu estava até comentando, não só energia limpa, a questão da água, para lavar a calçada, regar jardim. A gente tem um piscinão na frente do hospital, por causa que enchia muito. Ali é a parte mais baixa da cidade. A gente tinha a questão de o hospital, quando alagasse a rua, alagava ele dentro. Então, essa questão de sobrar na energia, a gente volta e investe na questão da manutenção do hospital. Aí eu falo, os 2 viés, o financeiro e a sustentabilidade da cidade. Então, a gente investe nessa questão da saúde como um todo. Muito bom. Vai daí, presidente. Fantástico. Bom, aí falando aqui de outros cases de sucesso, a própria tribuna, né, um case de sucesso que a Arminda, ano passado, esteve na associação com a equipe apresentando, né, uma apresentação fantástica, referência aqui no Brasil. E aí ficou falando aqui do case de sucesso da associação comercial, né, nossa associação co-irmã, né, o nosso primo rico, nosso benchmark aqui. Andréia, no caso aqui da ACS, né, quais foram os principais fatores considerados na decisão? E olhando hoje para essa experiência, o que vocês fariam diferente se fossem tomar essa decisão novamente? Ótimo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Obrigada, André. Você adora falar que a gente é primo rico, né? Te falar, viu? Depois que eu falar do investimento aqui, então, ele vai pedir emprestado. Olha só, a decisão foi muito voltada, assim, né, à nossa política ESG.
Claro que tem o ganho financeiro, né, a visão, porque é um tripé, obviamente. Então, a gente pensou sustentabilidade, eficiência energética, a migração de matriz energética, como o professor trouxe, é algo imprescindível, é um caminho sem volta. E a questão de melhor aproveitamento também da instituição. A Associação Comercial é um prédio centenário, tombado pelo patrimônio. Não, a gente não precisou fazer convencimento, a diretoria simplesmente vamos fazer acontecer. Óbvio que foi analisado que o telhado aguentaria. Nós temos 132 placas fotovoltaicas, o telhado é completamente... Quando vocês passam pelaquela ponte que atravessa do centro para o Valongo, é possível ver, né, as placas do nosso telhado. Então, estamos lá com essas placas. Para que a gente conseguisse instalar, é bom passar um contexto rápido sobre como que a gente estruturou para projetar isso. Foi feita uma análise do quanto nós consumíamos e gastávamos dentro da concessionária, né? Então, a usina foi projetada para atender 100%, para que a associação funcionasse a 100% de energia solar. Então, hoje, a nossa usina ela tem uma capacidade de aproximadamente 52 mil kWh, aproximadamente 4.500 mês. Então, a gente precisa de 140 por dia para ela funcionar a 100% na solar. Isso tudo é lindo no projeto, né? E vem funcionando bem. Porém, existem questões de monitoramento, que isso foi o que a gente aprendeu usando. E é isso que talvez ficaria aí para um aprendizado. As condições climáticas, elas interferem na produção. E, obviamente, né, interferem no quanto a gente vai estar consumindo da concessionária ou do solar. Outras necessidades que nós precisamos fazer ainda durante o planejamento e transformação. Um prédio centenário, nós precisamos mudar toda a nossa rede elétrica. Então, foi feito um investimento em rede elétrica, em quadros elétricos. Nós pensamos muito na nossa eficiência interna, independente se ela ia ser solar ou não. Então, a Associação Comercial, antes do último grande retrofit que ela passou, não sei o quanto vocês têm frequentado a casa do empresário de Santos, mas ela é lindíssima. A nossa casa é linda e ela está bastante reformulada internamente. A fachada toda foi restaurada e o interno foi bastante modernizado. Nós tínhamos muitas salas separadas do pessoal administrativo. Uma salinha aqui com uma pessoa, um ar-condicionado ligado. Uma salinha ali com 2 pessoas, um ar-condicionado ligado. O servidor que precisa do ar-condicionado ligado o tempo todo, bem geladinho, lá o dia inteiro, 24 horas. O que foi feito antes de tudo? Nós estruturamos nas reformas, o nosso térreo virou nosso coworking, todo o administrativo está num salão único, com ares condicionados mais eficientes, de menor consumo, e todo mundo junto. Isso impede várias salas com vários ares ligados ao mesmo tempo. Isso gerou outros grandes benefícios, que é a integração entre pessoas, o social também foi movido, e isso é bastante saudável. Então, nós economizamos já, tá? É solar, lindo, vamos deixar tudo ligado. Não, não é assim que a gente procede. O segundo andar foi reformado para que seja um ambiente de locação, belíssimo por sinal. Lá também ar-condicionado mais moderno, de melhor eficiência. Então, a gente foi abraçando vários pontos para que isso tivesse valor. Beleza. Estamos aí há 2 anos com a energia solar rolando, porém, contudo, todavia, nem tudo são flores, né? A gente foi entender um pouquinho tarde a necessidade do monitoramento mais próximo, de ter indicadores, de ter uma proximidade com isso. E eu tenho aqui no celular também, hoje posso dizer a vocês que estamos em 91% de eficiência com a energia solar. Nós temos ultrapassado, nos últimos 6 meses, nós temos gerado mais, professor, e temos, né, aquela venda, volta para o sistema, essa parte eu tenho uma dificuldade imensa em entender, eu me esforço, mas eu tenho uma dificuldade de entender,
mas nós estamos superando, né, os nossos 100%, temos ficado em 114%, 120%, porque sim, a captação de Santos é muito, muito significativa. Mas a gente demorou para entender como cuidar, e isso é aprendizado. Então, a questão da associação comercial está próxima à Avenida Portuária, as nossas placas sujam muito. E as nossas placas já são de 2 anos atrás. Hoje já temos placas mais eficientes, mas menores e com maior captação, né? Então, a nossa placa suja rápido. Então, a gente foi entendendo, no longo desses 2 anos, que nós precisamos fazer limpezas mais periódicas, para que a gente fique nesse 100% o tempo todo. Com esse monitoramento que a gente tem agora, que eu olho esse aplicativo todo santo dia, a gente consegue entender se eu vou precisar comprar do Mercado Livre de energia, para que a gente se mantenha sempre no consumo de energia limpa. Então, é um compromisso ESG. Sim, tivemos uma melhoria significativa nos custos. Se a gente se manter em 100%, a gente se paga em 4 anos e meio. A gente já chegou aí a uma boa porcentagem de payback do investimento. O investimento foi de R$201 mil. Então, a gente já está, assim, né, poderíamos estar melhores, mas o aprendizado é fazendo, né, é tendo coragem de fazer. E, assim, eu costumo dizer que fomos muito corajosos, porque um prédio tombado é de se pensar, não dá para fazer nada, né? Mas a ACS tem, né, uma visão de futuro muito, muito cuidadosa, e nós investimos e está funcionando legal. 100% a gente fecha aí em aproximadamente 4 anos e meio, a gente já se paga. Muito bom, achei interessante que a Andréa trouxe, né, um conceito novo. Não é só você ter uma fonte de energia que é renovável, você precisa também, quando você for retrofitar a tua edificação, você precisa também pensar no consumo, otimizar o consumo. Não é quebrar paredes, se você está numa instalação administrativa, trabalhar com o conceito de open office, tudo isso economiza energia, né? Ou seja, não é só você ter uma fonte renovável, você tem que também pensar em otimizar o seu consumo. Nós tínhamos salas ainda com ar-condicionado de parede, né? Eles têm um consumo, muitos, o dobro do split, né? Então, tudo isso fez o sucesso, né? E a gente melhorar a eficiência, com certeza. Muito bom, parabéns. E eu vou mudar um pouquinho agora. Marçaioli, empresa é uma realidade, pelo que eu estou entendendo, né? Condomínio é outra diferente. No condomínio você tem fração de propriedade, né? Cada condomínio tem uma parte, uma pequena parcela. Então, eu imagino que o investimento tem uma dinâmica específica, uma governança específica dentro de um processo de gestão condominial. Então, o que o síndico de prédio, o gestor condominial, tem que observar, né, antes de pensar em implementar uma solução de energia fotovoltaica? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Numa tarde em que se falou tanto de insegurança jurídica, ativismo judicial, né, das mazelas que eu saúdo aqui o amigo de adolescência de mais de 30 anos de advocacia, o Maurício Cury, né, a gente passa todos os dias. É bom a gente dizer o seguinte, o síndico ele tem que avaliar de maneira muito objetiva legalidade, viabilidade e utilidade. Legalidade, primeiro, tem brecha? Tem local na lei, tem lugar na legislação para fazer isso num prédio que já existe? Claro que tem. O advogado, aliás, existe para achar esses caminhos. Segundo, a viabilidade. Como? Como é que vai ser feito isso? E aí a gente vai chegar na terceira, a utilidade. Por que ela pode ser a mais importante desse debate? Porque o quórum para aprovar isso tudo vai depender disso. Essa decisão já chegou à terceira instância, não da usina fotovoltaica, isso já chegou em segunda, na terceira não exatamente questão de quórum. E o Poder Judiciário tem entendido claramente que é uma obra útil. Mas havia um debate se seria uma obra que a gente chama de voluptuária, que é supérflua, né? Será que é uma obra cosmética, que é só para agradar alguns, que é só para um luxo? Ou será que é útil, ela aumenta algo? Então é muito importante que o condomínio tenha um projeto muito bem definido. É muito bem que o síndico tenha um estudo feito. Por exemplo, está tendo um problema atualmente num prédio aqui em Santos, que o elevador quebrou e moram 80% de pessoas idosas. Um prédio de 12 andares, com um único elevador que está quebrado, porque como a gente falou muito de monopólio de empresas, a gente sabe que toda
a questão de fornecimento de peças de elevadores está na mão de 3 empresas no Brasil inteiro, praticamente. Então, também é muito difícil lidar com isso. Então, quando você monta um projeto, que não seja um projeto on-grid, que é um projeto, eu estava perguntando isso para o professor Fernando, o projeto on-grid é aquele que você faz com a concessionária, né? Se você quer fazer um projeto para ter backup, eu quero ter um projeto, Marcelo, eu quero ter um projeto no meu condomínio, em que eu vou poder guardar energia para quando falta luz, ninguém fica preso no elevador. Dá para fazer? Dá. É mais caro. Tem que ter investimento. Para recuperar vai ser bem mais lento, mas como o Fernando me falou, a depender do tamanho, da quantidade de elevadores, isso pode valer muito a pena. Mas aí é um investimento, é de utilidade. Aí o judiciário já começa a olhar, e eu vi alguns julgados antes, obviamente, de subir aqui, dizendo claramente aqui no Tribunal de São Paulo que, nestes casos, soma ainda a questão de uma necessidade. E uma veia verde me surpreendeu isso, viu, Arminda? Eu fui estudar essa jurisprudência toda, e não dá para estudar por IA, porque ela te dá jurisprudências erradas. Se você não pedir para ela olhar a fonte certa, não dá. A gente tem que ler moda antiga, Maurício, né? Vai lá na questão de consulta. E uma veia verde, isso me surpreendeu positivamente. Muitos desembargadores falam da importância da sustentabilidade, da importância desse tipo de energia, e também do reuso da água em outros julgados. Eu achei muito interessante isso. Então, a aprovação para uma obra útil, a gente fala de maioria, e aí, como, claro, a gente falou muito de insegurança jurídica, no próprio judiciário existem discussões se essa maioria poderia ser de uma assembleia ou se essa maioria deveria ser da massa inteira condominial. E aí tem, claro, uma conjugação com outro artigo da lei que fala o seguinte: olha, dependendo do que for discutido, em segunda convocação pode ser dos presentes da assembleia. E aí vem a minha aventura e do Maurício. A gente vai para a justiça tentar fazer valer aquilo que, obviamente, aí a importância de ter o projeto, a necessidade de tudo. E aí muita gente pergunta, mas que juiz vai ser contra, Marcelo? Nunca subestimem o poder do judiciário de colocar areia em coisas boas. Outro dia o juiz aqui, na comarca de Santos, mandou demolir um mercadinho. O mercadinho era a alegria das crianças daquele prédio. Mas um iluminado falou, eu odeio este síndico, eu quero demolir esse mercadinho. E foi demolido o mercadinho porque houve um erro. Porque trocaram o playground pelo mercadinho. Se tivessem colocado, era uma área ociosa pelo mercadinho, e tinha outro quórum. E o juiz mandou demolir. Então a gente nunca pode subestimar, como foi a juíza de Belo Horizonte que decidiu recentemente que coberturas, agora ela sozinha, a primeira instância, fala assim, cobertura agora vai pagar igual a todo mundo, esquece a fração ideal porque eu acho injusto. Isso causou uma histeria. Quantos não te procuraram? Quantos não me procuraram? Histeria no Brasil inteiro por causa de uma decisão. Então, o que se falou antes, o que o Olivar falou, e o que a gente ouviu de manhã sobre insegurança, é verdadeiro. É uma aventura para os advogados hoje, por isso que é tão importante essa questão de você fazer no local certo, muito cuidado se tem alteração de fachada, se é em teto de condomínio, prestar muita atenção, porque o judiciário realmente ele pega muito pesado com carga, saber se aguenta, se tem estudo prévio. Isto tudo influencia nesta decisão. Ah, eu posso colocar no meio da minha fachada? Se você é um construtor e está entregando o prédio, pode, porque aí todo mundo está comprando sabendo que a fachada é aquela. Se não, vai precisar da unanimidade para fazer isso. Muito bom. Presidente, tudo que é bom dura pouco, né? Nosso tempo é curto, a Arminda já está de olho ali, acho que a gente vai ter que ir para o nosso bloco final, nosso pinga-fogo, né? Agora eu queria que cada um desse uma palavra final bem rápida, né? Respostas curtas, objetivas, respondendo o seguinte: se vocês tivessem que fazer uma recomendação, eu vou começar no sentido horário lá pelo professor Fernando, vocês tivessem que fazer uma recomendação, uma dica de ouro, vai, para quem está querendo, para quem está pensando em implementar o conceito de energia fotovoltaica no seu empreendimento, no seu hospital, na associação comercial, no seu condomínio, né? Qual que é a dica de ouro que vocês dariam para essa pessoa? O que tem que ser avaliado de maneira muito rápida? Bom, do ponto de vista técnico, é você ter uma boa assessoria, você ter mão de obra ou empresas devidamente capacitadas na questão, né? Hoje em dia a gente tem que tomar esse cuidado e atentar para qual a formação da pessoa ou da equipe que vai atuar no desenvolvimento do projeto, né? A legislação diz muito claramente que um projeto, para ser aprovado, pelo menos aqui na CPFL ou nas demais construções, vai precisar de uma ART, né? Tem que ter um responsável técnico por ela. E é importante que essa pessoa saiba, né,
as questões específicas ali do processo de geração, né? Eu acho que é uma tendência. A fotovoltaica na área urbana é a fonte de energia hoje mais barata, né? O custo de energia vem aumentando, há uma tendência grande de a cobrança, o custo da energia ser horário no futuro, né? Pelo caminho que a evolução tomou nos outros países, e o Brasil segue mais ou menos o mesmo padrão. Então, cada vez mais você produzir energia no momento que você consome, na hora de pico, né, que normalmente a hora de pico é o horário do dia, então empresas que têm uso de ar-condicionado intensivo, né, consomem muito mais durante o dia. Ter um sistema de energia fotovoltaica ali vai abater muito o custo de energia deles, né? Então, essa é a questão. Desenvolver projetos com equipes capacitadas, né? Procurar técnicos, né? Ou até, no nosso caso, na nossa universidade, nós estamos começando a implantar um centro de desenvolvimento tecnológico na questão de energia, né? E aí a ideia é a gente prestar apoio, né, para instituições como a AES, como a Prefeitura, como a APS, como a Associação Comercial, para desenvolver esses projetos, né? E a gente se coloca à disposição, né? Na nossa universidade não temos um curso específico ainda de capacitação para a área de geração fotovoltaica, é a intenção que tenhamos, tá? Mas ainda não está em funcionamento. Mas a gente está ali à disposição, né? A ideia é até meio final do ano que vem, né, a gente tem um mapeamento da cidade de Santos, pelo menos da cidade de Santos, na questão de sombreamento de áreas, quer dizer, número de horas de sol que cada telhado recebe, tá? Porque é uma informação que a universidade tem competência para produzir e deixar isso disponível para a sociedade como um bem, né, que ela pode fazer uso no desenvolvimento de projetos, tá? Todas as outras questões ambientais, a Andréa comentou pontos muito importantes, né, da questão de desenvolvimento do projeto, de manutenção da planta. Isso tudo a gente pode contribuir, não somos operacionais, podemos contribuir se está sendo feito bem feito, se não está sendo bem feito, e aí orientar, né? Mas o importante não é só instalar, como a Andréa disse. A questão da eficiência energética cada vez se torna mais importante, né? Não adianta a gente botar uma planta e continuar consumindo muito, que a gente vai ter custo elevado de energia continuamente, tá? Muito obrigado pela oportunidade e foi uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, professor. Andréa. Bom, vou reforçar o que o professor trouxe, né? Realmente, quem for instalar, faça um estudo do seu passado, entenda como se comporta, veja o que pode ser mais eficiente. É bastante importante se a capacidade, né, dos quadros elétricos, entradas, saídas, essa parte muito técnica, vocês são melhores do que a bióloga aqui, mas para nós foi muito importante. E monitorar. Não pensar que um mês isolado, um mês ou outro foi bom. Tem que ter um monitoramento constante para que a gente entenda o comportamento, e se isso está casando realmente com o momento climático. Então o aplicativo é perfeito, ele mostra nuvenzinha, solzinho, raiozinho, o quanto está, né, Bruno? O quanto está muito sol, o quanto está pouco sol. Então esse monitoramento constante e fazendo essas análises faz a gente ficar atento e entender o comportamento, né, da sujeira da tela, o quanto ela tem que ser limpa, a limpeza. No caso da associação comercial, não é algo simples, o telhado é completamente dominado pelas placas, então o sistema de ancoragem para os profissionais fazerem tem que ser bem cuidadoso, tem que ser profissionais capacitados. Vejo aí também até uma oportunidade de negócio para que isso se amplie, né? Profissionais mais especializados, voltados para essa área, porque não é uma tendência, é uma necessidade. A migração energética de matriz limpa é urgente. A gente já está em momento de emergência climática. Então, é o mínimo, né, a gente usar da tecnologia para a gente ir se adaptando.
Muito bom. Bruno que não é o ministro do TCU, né? Bruno Dantas. Mas... Não. Minha recomendação é simples, né? Não considerar a energia solar com simplesmente compra de equipamento. Na verdade, você vai investir no futuro. Então, tratando de saúde, eu vejo aqui a ENG Plus, que fez o outro lado, o 5º B, um prédio histórico, não é tombado, né? Mas fez com que a gente pudesse colocar também nessa parte nova a energia solar. Então, a gente teve um problema, sim, com a instalação. A gente avisou a empresa contratada pela CPFL a questão dos parafusos, que ele ia dar problema, e dito e feito. Ele deu problema e eles tiveram que trocar. Na garantia, a gente falou, aqui não é Campinas, aqui é Marizia, aqui tem todo... Mas ele falou, a gente vai colocar, como foram uma contratada, a gente assinou um contrato, mas a gente deixou avisado que isso teria que trocar. Então a gente teve esse problema, a gente já sabendo, com todos os laudos necessários, mas como é um investimento, a gente teria que suportar essa instalação desses parafusos que deram problema, mas só foi esse pontual. E eu falo mão de obra, a gente não tem mão de obra para questão de manutenção. A gente tem um time lá, até falando rápido, de manutenção hospitalar, e a gente está vendo agora, porque saiu da garantia da CPFL, se a gente vai fazer com mão de obra própria ou se a gente vai contratar. Mas eu estava até, antes do painel, falei, está difícil. Está difícil. Então, a pessoa vai investir um aporte tão alto se a mão de obra aqui na Baixada Santista é tão fraca. Então, eu falo para as escolas aí que as faculdades treinem e façam a capacitação necessária. Então, não veja como uma simples compra de equipamento. Veja a Santa Casa de Santos, uma instituição de 483 anos que investiu e vai investir na questão ambiental, não só na saúde. E agradeço a todos. Muito obrigado. Bom, da minha parte, muito simples, né? Para os prédios que estão em curso já e querem instalar, muita atenção, edital e assembleia. Fundamental, preservando sempre a legalidade. Aplaudir aí os construtores que têm tido essa iniciativa de investir nisso, porque é muito bom do ponto de vista da sustentabilidade. E para quando entregar um prédio que tenha realmente placas solares e energia solar, dedicar 1 ou 2 cláusulas pequenininhas naquela convenção que a gente entrega, já dizendo como vai ser o pagamento disso, porque em alguns sistemas vai só para manter áreas comuns, mas no outro distribui também para unidades. Então vai ser por fração, vai ser igual, como é que vai ser? Não custa colocar 2 cláusulas, porque isso já ajuda muito para a gente depois evitar debates. Olha, quem paga, quem não paga. Então é simples e reto. Excelente, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou só finalizar dando um spoiler bem interessante, né? A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos está construindo uma cooperação técnica com a Unifesp, né, parceria com o professor Fernando, para que a gente faça uma pesquisa com enfoque na aptidão solar de Santos, né, considerando primeiro o município de Santos. O que é isso aí, basicamente? Vai pegar as plantas, né, do município com o perfil das edificações. Em cima disso, ele vai fazer um estudo por bairro, né, para ver a questão da aptidão solar, exatamente a influência desses fatores na incidência de sol, na aptidão solar. É um trabalho de pesquisa aí, talvez, tá, Matheus, Arminda, a gente consiga no ano que vem, no Summit de 2027, apresentar os primeiros resultados dessa pesquisa que vai ser iniciada agora a partir dessa cooperação técnica com a IAS. Obrigado mais uma vez aí, Arminda, Matheus, pelo convite, parabéns pela organização.